Sacudidura. O que é a sacudidura e quando ocorrerá? Quantos de vocês aqui já plantaram feijão e colheram a moda primitiva? Para os que não sabem como é que planta feijão e colhe a moda primitiva, eu vou dizer. Uma vez que o feijão está maduro, a gente arranca o pé, está seco, e põe num pano que a gente chama de eira, e com um pau bate, moda primitiva, para soltar o grão da palha, da casca, da vagem seca. E uma vez que tem aquela mistura de palha e feijão, a gente põe numa peneira e dá uma sacudida, a palha tende a vir para cima e o grão fica no fundo. E daí tem um jeitinho especial que a gente abana tudo aquilo assim para o ar e o vento passa em um lugar onde tem a corrente de ar forte e leva a palha e o grão xoxo. E daí a gente sacode mais um pouco, a palha vem para cima, joga no ar, o vento leva a palha e fica o grão puro. A sacudidura é algo parecido. Os ventos do mundanismo, os ventos das perseguições, os ventos da programação nociva da TV e da internet, o amor do dinheiro, comodismo, todos esses ventos vão tirar da igreja, nesta ocasião, já estão tirando, mas vão tirar, nesta ocasião específica, toda a palha e todo o grão xoxo. Só fica o puro grão no fundo da peneira. E este puro grão, a senhora White menciona que vai receber a chuva serôdia. Inclusive, enquanto a chuva serôdia estiver sendo derramada, alguns da palha e do grão xoxo vão achar que isso é fanatismo. Olha lá agora, quer dar uma de bom. Só fala em Jesus, só fala na volta de Jesus, só fala em seguir a Jesus, que Jesus vai voltar, não tem outro assunto. Sempre haverá alguns fanáticos no meio de nós. Mas a chuva serôdia vai capacitar os crentes e habilitá-los de tal maneira, e eles estão tão entrosados com Jesus Cristo, que será a mesma coisa como no tempo dos pioneiros. No tempo dos pioneiros, antes de Jesus voltar em 1844, quando um crente encontrava o outro, não era para perguntar sobre as coisas da vida, plantações, naquele tempo não tinha quase carro, né? Não tinha carro, sobre plantações, sobre isso, aquilo, aquele outro. Irmão, Jesus Cristo vai voltar, que bom, não é? É, muito bom. Descobriu alguma passagem nova da Bíblia que fala como é que ele vem? E como será a nova terra? E quando esse planeta for restaurado? Olha o que eu encontrei aqui, ó. E passavam horas estudando a Bíblia sobre a volta de Jesus. O assunto era só a volta de Jesus. Era o assunto do dia. Quando o Saddam Hussein estava em destaque político, o assunto do dia era Saddam Hussein. Várias vezes por dia, em todas as reportagens do mundo inteiro. Depois o Bin Laden, destaque do dia, não é assim? Depois o Gaddafi, destaque do dia. E na nossa igreja, qual deveria ser o assunto do dia? Qual é a sua igreja? Adventista. Não é assim? Então, meus irmãos, eu espero que com esses estudos que a gente está fazendo aqui, a gente se desperte. Muita coisa disso aqui nós já sabemos. Mas a gente está simplesmente dormindo. Satanás é muito astuto, mas Deus é muito mais inteligente. E Ele nos dá toda a orientação para escapar dos seus ardis. Quando Jesus veio a primeira vez, qual era o enfoque teológico? O enfoque teológico era sobre o Messias Rei. Ele vem para nos libertar do jugo romano. Vamos ser a cabeça do mundo outra vez. Porque o Velho Testamento tem duas linhas, entre as suas muitas profecias, tem duas linhas específicas a respeito do Messias. O Messias sofredor, representado por todo o sistema do santuário, e o Messias Rei. Só que com o tempo foi se desenvolvendo uma teologia que só focalizava o Messias Rei. E quando Jesus veio, o Messias veio, e não aparentava ser rei, aparentava não ter o mínimo interesse em ser rei, simplesmente rejeitaram. Por quê? Não queriam um Messias sofredor. Não o reconheceram como o Messias sofredor. Agora que Jesus Cristo está para voltar como o Messias Rei,
Qual é o enfoque teológico geral do mundo evangélico? E, inclusive, sofremos esta influência. O Messias sofredor. Não fale em fim de mundo, Apocalipse, isso é muito difícil. Volta de Jesus, perseguição, leis dominicais, tempo de angústia. Fala sobre Jesus que morreu na cruz, que perdoou o pecado. Justificação pela fé, pela graça. Fala bastante de Jesus, que aí a pessoa aceita Jesus. Tá? Aceita Jesus que morreu na cruz, e daí? Vai ficar sempre com Jesus Cristo que morreu e ressuscitou? Tem que haver um equilíbrio. O Messias sofredor cumpriu a sua parte naquela ocasião, com vistas ao seu retorno com o Messias rei. Então o assunto do dia hoje, qual deveria ser? O Messias sofredor ou o Messias rei? O Messias rei. Sem descartar, naturalmente, o Messias sofredor. Tem que haver um equilíbrio. Tem que haver um equilíbrio. Então nós precisamos entender isto, meus irmãos. Satanás conseguiu desvirtuar o foco naquela época, em vez de ser a mensagem presente. A senhora White fala várias vezes em mensagem presente, volta e meia surge alguém por aí tentando uma nova mensagem presente, e que provoca divisão na igreja. Mas a mensagem presente no tempo de Noé era o dilúvio, não era a vinda do Messias. Embora que eles tivessem que acertar a sua vida de acordo com o plano de Deus também. Mas quando Jesus veio a primeira vez, a mensagem presente era o Messias sofredor. Agora que ele está para voltar, qual é a mensagem presente? Isso aqui. O Messias rei, que está por voltar. Então, meus irmãos, que Deus nos ajude a entender estas coisas, e a nos situar, e a orar e clamar pelo Espírito Santo, e que nos ajude a viver à altura de recebê-lo, capacitando-nos para terminar a pregação do Evangelho, e resistir o tempo de angústia e estar em pé quando Jesus Cristo voltar.